Irmãos, muito rapidamente eu queria partilhar convosco um pequeno pensamento e é motivo para dar graças ao nosso Deus por aquilo que ouvimos, mas este pequeno pensamento que eu queria partilhar com os irmãos tem a ver com o versículo 5, onde nos fala de amor. Nunca vivemos numa época, o povo de Deus nunca viveu numa altura em que tivesse tanta liberdade, em que o amor não fosse tão divulgado. E hoje, nesta dispensação atual, de facto, vivemos essa liberdade, vivemos esse amor. E este amor traduz-se na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E quanto mais liberdade, quanto mais amor, mais responsabilidade. Às vezes vivemos dias de que quanto mais amor, quanto mais liberdade, mais libertinagem. Mas a questão não é essa, é mais responsabilidade. Porque alguém pagou um preço muito alto, para que nós hoje tivéssemos esta liberdade. O apóstolo Paulo, na carta aos Gálatas, no capítulo 5, ele fala-nos acerca desta mesma liberdade. E ele diz-nos assim, Gálatas 5, capítulo 5, versículo 1 diz: Estais, pois, livres na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo de servidão. Ele começa por dizer, estais, pois, firmes. Esta firmeza significa mais responsabilidade naquilo que vivemos. Devemos começar a ter uma vida e é essa mesma responsabilidade na nossa vida, é nós vivermos uma vida segundo a perspectiva de Deus. E viver uma vida segundo a perspectiva de Deus é em todas as áreas. É na nossa área social, lá fora, no trabalho, e o Senhor dá-nos indicações de como o devemos fazer. É na nossa vida pessoal, é na nossa vida familiar, é na nossa vida, no nosso ministério, no nosso serviço, na igreja, sempre segundo a perspectiva de Deus, sempre segundo a perspectiva daquilo que o Senhor nos ensina hoje. E nós temos hoje um ensino prático, nesta dispensação atual, de como o devemos fazer. E o nosso irmão Alberto falou muito bem, quando de facto nós olhamos mais para os pecados dos outros do que propriamente. E a palavra de Deus diz, se devemos nos lamentar, que nos lamentemos dos nossos pecados. E olhamos muito para os pecados dos outros, catalogamos o pecado e não o devemos fazer, irmãos. Pecado é pecado. Devemos ter, de facto, esta perspectiva, segundo o olhar que o Senhor olha para as várias áreas da nossa vida. Eu gostava de ler um pequeno pensamento, o nosso irmão Carlos, ele manda-me todos os dias, e acerca desta mesma perspectiva de Deus. E é um pequenino pensamento, uma meditação pequenina, mas acho que é muito importante e fala-nos da perspectiva de Deus. Começa com um versículo que diz, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus que Ele a dá. Tiago 1,5. E este pensamento começa assim, eis uma boa definição de sabedoria. É ver as coisas na perspectiva de Deus. Quando vemos o dinheiro na perspectiva de Deus, ele perde o seu poder de dar estatuto e ganha a sua capacidade de ajudar os outros. Quando vemos o sofrimento na perspectiva de Deus, ele perde a sua irracionalidade e ganha o seu valor eterno na glória. Quando vemos a fama na perspectiva de Deus, ele perde a sua qualidade inebriante e intoxicante e torna sério buscar apenas o reconhecimento do nosso fiel Criador. Deus ajuda-nos a ver na tua perspectiva e concede-nos essa mesma perspectiva hoje. E acho que é essa a nossa busca constante. E ter uma perspectiva segundo aquilo que Deus nos quer mostrar não é longe da palavra de Deus, que a gente vai ter essa perspectiva. Só conseguimos ter essa mesma visão quando nós temos um compromisso sério com Deus, quando nós olhamos verdadeiramente para a sua palavra e interiorizamos-a na nossa vida. Geralmente, às vezes, ao longo do percurso da nossa vida cristã, nós quase que escondemos. Há áreas da nossa vida em que a palavra parece que não funciona, porque não a deixamos funcionar. E isso não é ter uma perspectiva segundo o olhar do Senhor. São todas as áreas. O apóstolo Paulo, a Timóteo, na segunda carta a Timóteo, no capítulo 2, ele diz assim: Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste-o, confio a homens fiéis, que
Sejam idóneos para que também para ensinarem outros. Sofre, pois, as aflições comigo, como bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com os negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E se alguém também milita, não é coroado se não militar legitimamente. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Considera o que digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. Não é em algumas coisas. Se há questões da nossa área que nós ainda não temos um entendimento, que de facto possamos ter a responsabilidade de fazermos aquilo que o Senhor quer que cada um de nós faça, e o Senhor dará entendimento. Mas, em primeiro lugar, nós temos que fazer aquilo que é nossa responsabilidade. E nós vemos aqui o apóstolo Paulo, há aqui uma série de pontos em que é responsabilidade nossa, e aquilo que nós devemos fazer, o Senhor não vai fazer por nós. Depois, então, o Senhor nos irá dar entendimento em tudo. Nós, geralmente, queremos ter entendimento em tudo. Depois, então, fazer a vontade de Deus. Não funciona assim, irmãos. As coisas não funcionam assim. Não porque eu digo, mas é porque a palavra diz. E isso é ter um olhar do mundo segundo a perspectiva de Deus. Que o Senhor nos ajude. Porque este é o verdadeiro amor. Viver assim é, de facto, viver o amor que o Senhor Jesus Cristo quer que cada um de nós possa viver nesta dispensação atual. Que o Senhor nos ajude. Era só este pequeno pensamento.